Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia mais uma vez com vocês e dessa vez para a gente trabalhar um assunto muito interessante, que é sociedade e espaço urbano. Essa é a nossa primeira aula sobre esse assunto, sobre esse conteúdo. Então nessa primeira aula a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos acerca do espaço urbano, do espaço rural, também chamado de campo, e outros conceitos trabalhados dentro da chamada sociologia urbana. Beleza? Então vem comigo. Vamos olhar aqui quais são os tópicos da aula de hoje. Primeiro tópico, vamos trabalhar o significado de espaço urbano. O que é espaço urbano? No segundo tópico, a relação entre espaço urbano e cidade. Terceiro tópico, vamos falar do espaço rural, o que a gente chama também de campo. Quarto tópico, os fatores atrativos e também repulsivos do chamado crescimento urbano. E para fechar a aula, a gente vai falar do contexto histórico do surgimento da sociologia urbana, que é um ramo da sociologia que se dedica de forma mais atenciosa, mais voltada a essas questões que trabalharemos nesse conteúdo. Beleza? Então vamos começar nossa aula falando sobre o que é espaço urbano. Então aqui tem uma definição no quadro, eu vou ler junto com vocês para a gente poder entender o que a sociologia considera como espaço urbano. Lembrando que essa noção de espaço urbano é uma noção trabalhada também em outras disciplinas, como por exemplo na geografia. Então vamos lá, leia aqui comigo. O espaço urbano pode ser definido como o espaço das cidades. Então olha só, toda vez que eu lembrar da palavra urbano, eu vou associar com a ideia de cidade, certo? O conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local, com justa posição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. Então percebe que espaço urbano não é só literalmente o espaço, no sentido territorial, mas é tudo aquilo que envolve as relações sociais, econômicas, culturais que acontecem naquele espaço, que é o espaço urbano, o espaço da cidade. Ok? Então olha só, o espaço da cidade, que a gente também pode chamar assim, é dessa forma uma paisagem representativa do espaço. Por que a gente está falando de paisagem? Exatamente porque no próprio conceito existe a ideia de justa posição de casas e edifícios. Então existe uma questão ali, né, do ambiente, da paisagem, que também configura a existência desse espaço urbano, que a gente também chama de cidade. Então é algo representativo desse espaço geográfico, que é o espaço urbano, um território das práticas políticas e também um lugar das visões de mundo e mediações culturais. O espaço urbano costuma ser um espaço de pluralidade, exatamente porque nesse espaço as pessoas que ali interagem, se relacionam, elas têm religiões, culturas, pensamentos, visões de mundo diferentes. E também estão dedicadas a atividades econômicas que são distintas, mas que também marcam as características desse espaço geográfico, desse espaço antropológico, desse espaço sociológico que representa o que é a cidade, ok? Então é essa a definição de espaço urbano, é essa a definição que a gente vai levar para esse conteúdo todo, não somente para essa primeira aula, mas para as próximas aulas que envolverem também essa ideia de sociedade e espaço urbano. Fechado? Beleza. Vamos então partir para o segundo tópico da aula de hoje, que é exatamente essa relação entre espaço urbano e cidade. Então, na geografia, por exemplo, quando a gente se refere ao espaço urbano, a gente está se referindo à ideia de cidade como sede política, administrativa, que tem ali no seu espaço todos os bens e serviços necessários, né, para que a gente consiga exercer de forma plena a cidadania. Então, olha só, preste atenção aqui. Atenção! Letras destacadas aí para você. A cidade é a sede municipal, o local que concentra a estrutura política e administrativa do município. Então você aí, onde estiver assistindo, na sua cidade, no seu município, você está ligado que no seu município a gente chama de cidade, onde fica a sede política administrativa. E aí os locais que são distantes ou periféricos a essa sede, que é a sede política do município, a gente vai chamar de zona rural.
ou de povoados, ou de campo, ok? Então faz sempre essa associação. A ideia de cidade, ela está muito vinculada à questão política e administrativa do município. A cidade é a sede do município, ok? E as regiões que são periféricas à cidade, que são laterais à cidade, são as regiões de zona rural, de povoados, é a periferia, entre aspas, do município, ok? O espaço urbano é economicamente produzido e socialmente vivenciado. Te dei dois critérios, tá? Economia e também relações sociais. Então, olha só, espaço urbano não é só espaço no sentido geográfico, no sentido territorial, no sentido físico, mas é também espaço no sentido econômico, de práticas econômicas, atividades econômicas, e também é espaço no sentido das relações sociais, das interações que acontecem entre as pessoas que ocupam esse espaço, ok? E aí a gente continua, ou seja, ele é um espaço apropriado e transformado com base em ações racionais, mas também em ações que sejam afetivas. Tá? Então, tanto a racionalidade ali da busca pelo lucro na atividade comercial, a racionalidade da esfera política, das decisões a serem tomadas para o benefício do município e tudo mais, mas também o sentimento de pertencimento, que é muito mais algo do afeto do que da razão, né? Então, o sentimento de pertencimento àquele espaço, àquele local, as pessoas que quando vêm, por exemplo, para a capital, sentem falta do seu município, da sua cidade, do interior. Então, tudo isso faz parte também dessa vivência do espaço urbano. Ele não é um espaço apenas racional ou construído apenas pela razão, mas também pela emoção, pelo afeto das pessoas que compõem aquele ambiente, que interagem e que fazem parte daquele espaço. Fechou? Então a gente percebe aí que são muitos critérios. Não é somente a questão física, territorial, mas também a questão econômica, a questão política, a questão cultural, a questão afetiva, o sentimento de pertencimento, ok? Então tudo isso compõe essa ideia de espaço urbano na sociologia. Beleza? E também a noção de cidade. Lembra sempre, você sempre vai associar a noção de cidade à questão política administrativa, ok? Vamos lá então. Seguindo a nossa aula, a gente chega no terceiro tópico. Se a gente falou o que é espaço urbano, a gente precisa também entender o que é o espaço rural, o que é o campo, certo? E aí são dois conceitos que eu costumo dizer para vocês nas aulas, que existem conceitos construídos com critérios objetivos e conceitos construídos com critérios que são comparativos, ok? Nesse caso, a gente constrói a noção de campo e também de cidade, de zona urbana e zona rural, a partir do comparativo. Então, se a gente já sabe o que são as características, o que é o espaço urbano, automaticamente a gente vai saber também o que é espaço rural. Mas vamos lá, vamos poder fixar o mais bacana, então vem aqui comigo para a gente ler a definição. O espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias, e aí quando eu falo sobre atividade primária, eu estou me referindo à questão econômica. O que são atividades primárias na economia? Agricultura, pecuária, ok? Praticadas em áreas não ocupadas por cidades, então a ausência ali das características do que a gente viu como cidade vai ser a característica do espaço rural, que é o campo, ou grandes adensamentos populacionais. Beleza? Uma importante diferença entre o espaço urbano e o espaço rural pode ser percebida através das atividades econômicas que são mais proeminentes, mais importantes, que prevalecem nessas duas áreas. E aí tem bem aqui, isso aqui, para você poder fixar na sua mente, né? Espaço rural e espaço urbano, e as atividades econômicas que são mais importantes em cada um deles, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos lá, vamos junto. Espaço rural, setor primário. O que é setor primário? Extrativismo, agricultura, pecuária. São marcas, são características das atividades econômicas do espaço rural. E aí, se você já sabe que essas são as características do espaço rural, automaticamente você já entende que as características do espaço urbano são outras, são diferentes. Enquanto espaço rural, o foco é o setor primário, o espaço urbano, o foco são os setores secundário e também terciário. A indústria, o comércio, o setor de serviços são muito mais fortes na área urbana do que na zona rural. Beleza? Então, como eu te falei,
são conceitos construídos comparativamente, porque na medida que você vai conhecendo o que é o espaço urbano, automaticamente você sabe que o espaço rural é diferente dele e vice-versa, ok? Então, se você entender um, você vai entender o outro também. Beleza? Vamos então continuar nossa aula. Vamos partir para o próximo tópico. Vamos falar sobre fatores atrativos e também repulsivos do crescimento urbano. Deixa eu ver se tu entendeu. Se eu estou falando agora sobre fatores do crescimento urbano, são fatores do crescimento do campo ou da cidade? Sabia que você ia acertar da cidade. Exatamente. Porque cidade tem a ver com espaço urbano. A gente viu isso ainda há pouco. Então, se eu estou falando de fatores atrativos e repulsivos do crescimento urbano, eu estou falando do crescimento das cidades, do crescimento da chamada área urbana. Beleza? Olha só, eu citei dois tipos de fatores, os atrativos e os repulsivos. Antes da gente conhecer que fatores são esses, eu quero que você se ligue nas palavras. Atrativo vem da ideia de atração, atrair. Repulsivo vem da ideia de repulsa, né? Que é o contrário de atração. Então, existem fatores atrativos e fatores repulsivos do crescimento urbano. Vamos lá, então, conhecer quais são esses fatores. Primeiro fator atrativo. O crescimento da cidade por esses fatores é visto a partir dos benefícios que pretensamente, supostamente, as pessoas terão com esse crescimento, com essa vinda, sobretudo, para o espaço urbano. Então vamos lá. O crescimento industrial. É bom lembrar que a primeira vez na Europa, na Inglaterra mais precisamente, a primeira vez que a população urbana ultrapassou a população rural foi na década de 1860, século XIX. Por quê? Porque já era a consolidação da Revolução Industrial, entendeu? Então a indústria tem um papel decisivo e fundamental para esse crescimento das cidades e também, consequentemente, para o crescimento populacional da área urbana. Porque muitas pessoas vão sair do campo para ir à cidade em busca de emprego, de melhores condições de vida, de trabalho, de educação. Esse movimento de saída do campo para a cidade, na geografia, se chama como? Êxodo rural. Exatamente. Então, olha só. Oferta de mão de obra. A indústria cresce, mais fábricas são construídas, mais vagas de trabalho aparecem. Cresce a oferta de mão de obra. As pessoas se sentem atraídas para a cidade. Possibilidade de crescimento e emancipação social, de maior autonomia, inclusive financeira, a partir da ideia do trabalho, etc. e tal. Leva as pessoas, atrai as pessoas para a cidade, para a área urbana. E também as características, né, de países desenvolvidos. Essas características aqui são características, sobretudo, de cidades que cresceram em países desenvolvidos, como Londres, Nova York e Paris. Então, o crescimento dessas cidades se deu muito mais por fatores atrativos. A gente falou ainda há pouco da Inglaterra, aqui, ó, Londres, entendeu? Falou também, né, um pouco ali da Europa como um todo, daqui Paris. E também na América do Norte, nos Estados Unidos, isso aconteceu em Nova York. Então são os exemplos aí desse tipo de fatores que geram o crescimento das cidades. Só que existem cidades que crescem a partir de fatores repulsivos e não de fatores atrativos. E essas cidades são cidades, sobretudo, de países subdesenvolvidos, como o Brasil. Então, São Paulo, por exemplo, cidade enorme, né, uma metrópole do Brasil, assim como Cidade do México, lá no México, etc. Quais são as características do crescimento dessas cidades? Olha só, o crescimento dessas cidades, a partir dos fatores repulsivos, são vistos em função da saída dos trabalhadores do campo, certo? Também tem a ver com o êxodo rural, mas as motivações são diferentes. Olha só, a mecanização da produção agrícola afastou a galera do campo. Não é a questão de atrair para a cidade, é afastar do campo, por isso que é repulsivo. Entendeu? E também a concentração fundiária, que é a concentração de terras, a existência do latifúndio. Costuma também esse tipo de crescimento, a partir de fatores repulsivos, costuma ser mais acelerado, mais rápido. Revela uma maior quantidade de problemas sociais também, porque a cidade cresce sem ter infraestrutura, sem ter um planejamento. E aí os problemas sociais ficam mais evidenciados. Como eu falei,
característica de muitas cidades que cresceram bastante em países subdesenvolvidos. Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, para citar alguns exemplos. Entendeu? Então a gente pode entender isso por duas vias. Pela via do que atrai as pessoas para a cidade ou pela via daquilo que afasta as pessoas do campo. E aí temos exemplos diferentes de cidades que cresceram por motivações também que são distintas. E aí a gente chega no final da aula para falar sobre o contexto histórico de surgimento da chamada sociologia urbana. Vamos recapitular. Primeiro a gente viu a definição de espaço urbano. Depois vimos o que caracteriza a cidade como espaço urbano. Depois vimos o que é espaço rural. Fizemos uma comparação de características entre os dois espaços, a partir, sobretudo, dos setores econômicos, dos setores de produção. Ainda há pouco a gente falou de fatores atrativos e também fatores repulsivos do crescimento urbano, do crescimento das cidades. Citamos exemplos diferentes. Citamos São Paulo, Rio, Cidade do México, como cidades que cresceram muito mais por fatores repulsivos, e também citamos Londres, Paris e Nova York como cidades que cresceram muito mais por fatores atrativos. Beleza? Agora a gente chega na parte final da aula, que é o surgimento de uma área do conhecimento na sociologia, de um ramo, melhor dizendo, da sociologia, chamado sociologia urbana. O que esse ramo, o que essa área da sociologia vai abordar? Vai abordar, sobretudo, uma análise mais dedicada, mais científica, mais metódica em relação aos problemas e questões da área urbana. Por isso o nome sociologia urbana. Das questões que envolvem ali o crescimento das cidades, as mazelas sociais do meio urbano. Então isso vai ser analisado de forma mais dedicada, de forma mais específica, pelos sociólogos dessa área, né? Chamada de sociologia urbana. Então vamos lá. Para a gente entender o surgimento da sociologia urbana, a gente começa da Revolução Industrial. Revolução Industrial é um evento ali do século XVIII, certo? A primeira Revolução Industrial ela tem início no século XVIII. Certo? A Inglaterra, a França, a Bélgica são os primeiros países a se industrializarem. E depois outros países no século XIX também. E aí no século XIX, já como consequência da industrialização, da urbanização, do crescimento das cidades, do crescimento populacional também da área urbana, a Inglaterra, na década de 1860, pela primeira vez em toda a história, consegue ter a população da cidade, a população urbana, maior do que a população do campo, maior do que a população da zona rural, da área rural. Isso acontece nessa década de 1860. Primeiro na Inglaterra, depois na França, depois em outros países europeus, depois no Brasil também. Só que isso no Brasil vai demorar um pouco mais, porque a industrialização brasileira ela vai se concretizar mesmo, de fato, já no século XX. Então demorou um pouco para que essa população da cidade, por conta da aceleração da indústria e tudo mais, do crescimento industrial, superasse no Brasil a população da zona rural. Mas aconteceu. Hoje a população das cidades, né, é maior do que a população da zona rural, sobretudo na região sudeste e tudo mais. Então você percebe que isso aqui é uma coisa, né, que leva a outra, é uma consequência da Revolução Industrial, do crescimento econômico, etc. Os sociólogos passam a estudar as mudanças socioeconômicas decorrentes da Revolução Industrial, primeiro lá na Europa. No Brasil também, alguns sociólogos brasileiros do século XX estudam essa formação econômica e social do Brasil, né? Então não é só na Europa não, a gente está citando da Europa porque a gente está falando do começo da formação da sociologia urbana. Outro tema analisado foi a ambiguidade existente entre viver em um local com milhões de pessoas, porque a área urbana é uma área, né, que tem uma população muito grande, um adensamento populacional muito expressivo, de variadas formações culturais, né, pessoas que vieram de locais diferentes, que têm valores diferentes, culturas diferentes, etc. E ao mesmo tempo que essa pessoa está inserida nesse ambiente com milhões de outras pessoas, ela tem cada vez mais o sentimento de individualidade, de solitude, de estar sozinho. Então, essa ambiguidade também ela foi trabalhada tanto na sociologia quanto na psicologia, certo? Tanto a psicologia social quanto a sociologia urbana começaram a abordar
esses pontos aí, né? Essas curiosidades. E aí, para fechar nossa aula, a gente tem aqui um esqueminha, né? Com tudo aquilo que a gente pontuou durante a aula. A ideia de espaço urbano, a comparação com o espaço rural e as características principais também. Então serve aí para fechamento da nossa aula, beleza? Espero que tenha sido uma aula boa, que vocês tenham compreendido bem o conteúdo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.